Fala, galera! Olá, pessoal! Meu nome é Volha, eu sou professora do Clube Eslavo, alguns de vocês já me conhecem, e eu estou com essa cara animada hoje, não é por causa do final do ano, e sim porque chegou a novidade mais esperada dos últimos meses, são as nossas agendas didáticas. É a agenda de russo, de belarusso, de ucraniano e polonês. São os 4 idiomas eslavos que nós ensinamos no Clube Eslavo e agora temos essas agendas didáticas em 4 idiomas para você sempre estar em contato com a língua que está aprendendo. E o que é essa agenda didática? Primeiramente, quando você tem uma agenda no idioma que está aprendendo, você já pode ver pelo menos alguma coisa escrita no idioma que você está aprendendo, né? Então, por exemplo, aqui na capa mesmo, nós vemos Ежедневник 2021, Изучаем русский язык каждый день. Estudamos a língua russa todo dia. Em belarusso, Штодённик, размаўляем и пишем по-белорусски штодня. Штодённик, agenda, o diário, né, de todo dia. Falamos e escrevemos em belarusso diariamente, todo dia. Ucraniano, щоденник, українська мова, щодня. Tá? Mesma coisa, agenda, diário de todo dia. Língua ucraniana, todo dia. O polonês, terminasz, mówimy i piszemy po polsku codziennie. Falamos e escrevemos em polonês diariamente, todo dia. Terminasz para anotar as coisas da sua agenda. Vocês veem que cada agenda dessa tem uma ilustração, daqui a pouco eu já explico por quê. E o que tem nessa agenda? Primeiro vamos ver o formato da agenda mesmo, né? Se a gente abrir no meio, né? Abrindo em qualquer parte, nós vemos aqui uma semana, que semana começa com a segunda-feira e termina com o domingo, diferentemente do que como é aqui no Brasil. Aqui em cima nós vamos ver o nome do mês, estou mostrando aqui a agenda de russo, aqui o mês de junho, iun, tá? E vemos cada data escrita por extenso, em letras cursivas, para você poder também escrever por cima, treinar a leitura e treinar a sua escrita de cursivo. Então, tem a data por extenso e o dia da semana. A semana sempre começa na segunda-feira e termina no domingo. Desse jeito, abrindo a agenda em qualquer página, você consegue revisar os dias da semana. Fácil, fácil, antes da aula. É sempre bom, né? Quando a professora te pergunta que dia é hoje, você já não vai ficar perdida. Então, o que eu posso aconselhar é também vocês treinarem todo dia a escrita. Então, a agenda começa, na verdade, ainda esse ano, em dezembro, porque dia 28 de dezembro é segunda-feira, então ela já está presente aqui, embora as datas estão em cinza para marcar que o ano ainda não começou, e o ano começa 1º de janeiro, na sexta-feira, пятница. Então, desse jeito, com a agenda, você vai poder treinar a escrita cursiva no idioma que está aprendendo. Todo dia, para o final do ano, você vai virar mestre de cursivo. E além disso, nós vemos aqui um espaço marcado para você colar o adesivo. Que adesivo é esse? No início da agenda, nós temos aqui 2 folhas com adesivos. Uma folha é com as festas, com os feriados e com datas comemorativas mais importantes para esse idioma e para o respectivo país. Então, por exemplo, o 1º de janeiro, Новый год, é o ano novo. Então, você sempre vai poder ver aqui que data é, como isso é em português, e aqui você tem um adesivo que está escrito a mesma coisa que está escrito dentro da agenda, mas aqui já tem um desenhinho, né, para você colar no lugar certo. Então, aqui nós temos o espaço para adesivo, Новый год, e encontramos aqui o adesivo correto para colar naquele lugar, tá? Além dos feriados e datas comemorativas, nós temos aqui uns adesivos para marcar o seu próprio aniversário e aniversário das pessoas que você não quer esquecer de parabenizar. Além disso, podemos marcar férias de trabalho e férias de estudos, que em alguns idiomas
tem nomes diferentes, né? Então, por isso temos essa variação. E quando começa cada estação, porque, por exemplo, em russo, em belarusso, em ucraniano, nós acreditamos que a estação começa no primeiro dia do mês e não no 20 alguma coisa do mês, né? Então, por exemplo, o inverno começou o 1º de dezembro. Desse jeito, por exemplo, o inverno começou o 1º de dezembro e a primavera vai começar 1º de março. Então, 1º de março você já vai colar aqui a primavera no local certo, no 1º de março. Além disso, o que mais nós temos aqui na agenda? Na verdade, a agenda começa e termina também com as frases básicas de cada idioma. Então, você pode revisar algumas coisas como eu estudo a língua tal, né? Ou boa noite, ou como você se chama. Essas frases que você não pode esquecer, né? Você vai poder revisar todo dia. No início da agenda, para marcar de quem é essa agenda, você coloca seus dados pessoais e aproveita para revisar como é para falar o sobrenome, o nome, o patronímico, data de nascimento, o endereço, e-mail, telefone, todos esses dados aqui. Depois, uma atualização em comparação com o ano passado, nós temos alguns dados do país para você treinar os números e treinar esse vocabulário, como o país, a capital, território, população, moeda. E aqui nós temos a instrução em russo e em português, no caso, no idioma que você está aprendendo e em português, lembrando para você o que você pode fazer com essa agenda didática, como você pode usar ela para treinar a língua todo dia, tá? Além disso, temos o alfabeto para revisar e os adesivos. E depois dos adesivos, temos uma surpresa! Vocês perceberam que, dessa vez, né, temos uma ilustração na capa da agenda e aqui tem a mesma ilustração. Por quê? Porque aqui vem um conto. É um conto popular russo, no caso, Repka. É o conto que toda criança russófona conhece e que você também tem que conhecer para conhecer um pouco da cultura, né? Então, temos esse conto bem curtinho, bem fofo, em russo e em português. E temos aqui um QR Code para você escutar o áudio desse conto, também acompanhar ele por áudio e treinar mais a audição. Então, temos esse conto e depois já começa o calendário e a própria agenda. Então, essa é a nossa agenda de russo. E as outras têm o mesmo formato também. A agenda de belarusso, com outra cor também para diferenciar, inclusive para quem estuda as duas línguas ou mais, para não confundir, né? E aqui a ilustração do gatinho Petrik, que é o personagem do conto que vem aqui. Aqui também tem as palavras básicas, as frases, os dados pessoais, os dados do país, Belarus, de onde é esse idioma, como usar em belarusso e em português, o alfabeto, os adesivos, também, claro que aqui já são os feriados e as datas comemorativas para Belarus, né? Aniversário, férias, estações do ano e o conto, o gatinho Petrik e o ratinho, é um conto tradicional belarusso, também em belarusso e em português, e com QR Code para o áudio. E, de novo, começa o calendário e a agenda, no mesmo formato por dentro, também com cursivo, para você praticar todo santo dia e nunca esquecer, tá? Essa foi a agenda de belarusso. Aqui estamos com a agenda de ucraniano. Olha que luvinha fofa, luvinha é porque o conto dessa agenda é a luvinha, né? Aqui também temos, né, nas cores mais tradicionais, né, da bandeira da Ucrânia, as frases básicas, os dados pessoais, os dados sobre o país, a Ucrânia, onde ela fica, como usar a agenda, o alfabeto ucraniano, os adesivos com feriados da Ucrânia, feriados, datas comemorativas, aniversário, férias e estações em ucraniano. E o conto, Luvinha, esse aqui é um pouco mais longo, ele ocupa 2 páginas e também está em ucraniano, em português e com o áudio para você acompanhar escutando. E depois vem a própria agenda também, com cursivo, com todas as datas por extenso,
com lugar para adesivo, com nomes dos meses, com nomes do dia da semana, para você memorizar e treinar diariamente esse vocabulário. E o polonês também vem nesse formato, também com a ilustração. Inclusive, todas as ilustrações são feitas por mim na técnica tradicional de arte belarussa de Vytynanka, que é papel recortado. Nós fizemos oficina dessa arte agora recentemente, eu creio que vamos fazer de novo. Se alguém quiser aprender, também sejam bem-vindas. E usei essa técnica para todas as capas, mas você vê que os desenhos são diferentes. Aqui é um pato dourado, que é de uma lenda de Varsóvia, uma lenda da Polônia. E aqui, de novo, essa agenda de polonês, lembrando, né? E temos aqui as frases básicas, os dados pessoais em polonês e em português, os dados sobre o país, a Polônia, como usar a agenda em polonês e em português, o alfabeto, que embora seja a base do alfabeto latino, tem alguns caracteres meio diferentes, né, do que nós usamos em português. Então, tem o alfabeto, os feriados e as datas comemorativas da Polônia, e também o aniversário, as férias e as estações. E também o bônus, o conto Pato Dourado, com áudio, também com texto em polonês, em português e com áudio. Esse conto então mais longo, ocupa 3 páginas, e depois vem a própria agenda. Na agenda, vocês veem que também, tanto no calendário quanto por dentro, na agenda, cada mês é representado pela cor da estação a qual esse mês pertence. Então, vocês podem lembrar sempre qual é a estação nesse mês, né? E treinar isso todo dia. No polonês também, nós também temos o cursivo polonês, porque o polonês também usa cursivo, e por vezes ele é um pouco diferente do cursivo em português, então vocês também precisam se acostumar um pouquinho. Essa já é a segunda vez que nós fazemos as agendas. Aqui, por exemplo, está a agenda do ano passado em belarusso, para comparar essa aqui, a nova, agora com capa plastificada, para ser mais resistente, para você poder levar para todo lugar junto com você, sem ter medo de manchar, sujar, ou sei lá, ou alguma coisa. Então, essa é ainda mais resistente. Agora temos esse bônus de conto com áudio. Então, aproveitem para treinar todo dia o idioma que você está aprendendo, seja russo, seja ucraniano, seja belarusso ou seja polonês. E tem mais uma coisinha. Para cada agenda, como é um conto, nós também lançamos as canecas, as canequinhas com ilustração desse conto, o nome do conto em português e no idioma de partida, ou seja, no caso de belarusso, o gatinho Petrick. E a caneca vem também com QR Code para poder acessar o conto, tanto escrito quanto o áudio do conto. Então, temos a caneta para a agenda de Belarus, com o gatinho, a de polonês, com o pato dourado, a de ucraniano, com a luvinha, e russo, com riepka. Só para finalizar, os blocos de notas com as palavras básicas em cada idioma. O bloquinho é simples, nesse caso é o bloco de anotações mesmo, com as folhas brancas, e na capa tem as frases básicas para você não esquecer na hora de aula, quando o professor te perguntar como que você fala, Здравствуйте, пожалуйста, как вас зовут, спасибо, aquelas palavras mais necessárias. Я говорю по-русски, я люблю русский язык, e por aí vai. Esse é o bloco de anotações de russo, e aqui temos também um pingente de letra Yo, a letra mais nova, que, coitadinha, sofre discriminação em russo, mas nós não vamos ofendê-la, né? Vamos apoiá-la, essa letra Yo, que ela é boa, lembra que é sua amiga, que ela é sempre tônica em russo, né? Então, é bom a gente escrever essa letra. Então, tem esse pingente também. No bloco de notas de belarusso, nós temos também as frases básicas aqui, como Вітаю, добрый вечер, дякую, як майся, так, не, пакуль. Tá? Isso tudo, e o pingente é a letra que entre as línguas eslavas só existe no alfabeto belarusso, é a letra U karotka, é o assilábico, a nossa letra tão famosa que a gente tem até um monumento para essa letra, e
penduramos ela aqui também nesse bloquinho de notas, também um bloco de notas. Ucraniano, também representado pelas frases básicas de ucraniano, e a letra I, a letra também única, né, do alfabeto ucraniano. E o polonês está representado também pelas frases básicas em polonês e ele cortado, que é também que não temos em português, por exemplo, né? Mas temos em polonês essa letrinha ele cortado. Na descrição desse vídeo eu já vou deixar o link, já está tudo disponível no site para comprar, tanto as agendas, quanto os bloquinhos, quanto as canecas. É tudo produzido aqui em Salvador e o frete sai mais em conta se vocês comprarem agenda e ou bloquinho de notas, porque a gente consegue enviar como impresso, sai mais barato. Com a caneca, o frete sobe um pouquinho mais, então vejam a melhor opção para vocês. E confiram outros produtos que estão também no mesmo link que vocês podem ver. Também, cada agenda tem um vídeo onde eu mostro detalhadamente como ela está por dentro, só folheando para você poder observar bem o que você está comprando, tá? Então, como eu falei, estou muito animada que agora nós temos esse material, essas agendas didáticas, para você poder ter contato diário. O que eu acho legal também, que isso não precisa, ela não exige muito de você, né? Você só precisa treinar, basicamente, todo dia. São 2 linhas. 2 linhas você consegue escrever todo dia. E mesmo se você deixar acumular durante uma semana, não é tanto peso, né? Para você voltar a fazer esse exercício. Para o final do ano, você vai virar mestre de escrita, mestre de números e datas no idioma que você está aprendendo. E não passa vergonha nunca mais na sala de aula quando a professora perguntar que dia é hoje, que data é hoje, não é? Então, gente, bons estudos. Vou deixar o link aqui. Também não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar. Então, isso. Eu agradeço pela atenção. Entre já no site, confira os produtos e encomende já a sua agenda para passar o 2021 estudando com muito prazer. Feliz Natal, feliz Ano Novo, boas festas para vocês e até a próxima!